Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre São Paulo e Bolívar, confronto pela Sul-Americana, né, que aconteceu na noite de ontem. O São Paulo precisava da vitória, venceu, se classificou e agora vai ter uma pedreira pelo caminho. Antes de começar o vídeo, queria falar que eu quero fazer mais vídeos. Vou tentar ali entregar mais vídeos para vocês. E vamos aí, falar de São Paulo e Bolívar. O São Paulo que enfrentou o Bolívar na semana passada, lá na Bolívia, lá na altitude. Sempre é um jogo difícil por causa da altitude, que o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio. E os times que vão enfrentar os de fora, que vão enfrentar os bolivianos lá na altitude, sofrem para jogar justamente por causa disso, que é muito ruim para os jogadores. Tanto que a estratégia é ou chegar 2 semanas antes ou chegar 2 horas antes do jogo, para os jogadores não sentirem tanto assim. Então foi um jogo, por causa da altitude difícil para o São Paulo, mas o São Paulo poderia ter sim saído com a vitória no jogo contra o Bolívar, mas saiu com empate, saiu vivo lá da Bolívia, para vir para o Morumbi e tentar resolver o jogo em casa. Que eu acho que se o São Paulo for continuar passando na Sul-Americana, acredito que vai ser assim que o São Paulo vai atuar, tentando resolver os jogos no Morumbi, porque o São Paulo vai ter essa vantagem de jogar no Morumbi. Mas enfim, o São Paulo, o jogo de ontem, assim, eu não vou falar, nossa, que jogaço do São Paulo, meu Deus, mas pelo menos o time demonstrou que dá para melhorar a situação atual. O time jogou bem, mas em determinados momentos do jogo. No começo do primeiro tempo, até o primeiro gol, o time do São Paulo jogou bem. E aí depois o time relaxou. Esse é o problema do São Paulo hoje. O time faz o primeiro gol e relaxa. O adversário cresce, faz o gol de empate. E aí os caras que estavam relaxados vão ter que ficar ligados no jogo de novo. Vão precisar buscar o resultado. E às vezes, nessa busca pelo resultado, o time acaba cedendo ali o segundo gol, ou então não consegue ter a vitória. Mas, enfim, o time jogou bem em determinados momentos do jogo, mas, assim, acredito que o time que o Dorival mandou a campo ontem foi o melhor até agora, que ele já escalou. Acredito que o time deve ser mais ou menos assim, mas acredito que com o Bobadilla saudável ele entra no lugar do Danielzinho, e aí talvez quem faça aí esse meio campo, Newton, Danielzinho, Newton, Bobadilla e Marcos Antônio. E aí ali na frente deve ficar Arthur Caleri e Luciano. Eu não concordo com isso, mas eu acho que é o time que o Dorival deve tentar montar, deve tentar encaixar nessa sequência, nesses próximos jogos, esse time. E com a entrada do Lucas Ramon na lateral direita também, Claro, deixando claro, porque o Aurélio Buto até agora não tá entregando muito. Mas enfim, o São Paulo faz o primeiro gol com o Luciano, na jogada ali pelo lado esquerdo. Danielzinho cruza para a área e o Luciano faz o gol. Danielzinho fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo dele deixou bastante a desejar, caiu muito de rendimento. Poderia ter jogado melhor no segundo tempo. No primeiro tempo ele jogou bem, no segundo tempo não foi tão bem assim, mas enfim. E aí o São Paulo, como o São Paulo vem sendo, faz o primeiro gol, relaxa. Só que o São Paulo até que demorou para tomar esse segundo gol. Contra o Curitiba foi com 10 minutos do segundo tempo, contra o Grêmio também foi cedo, foi logo nos 2 minutos do segundo tempo que o São Paulo tomou o primeiro gol do Grêmio. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo tomou 2 gols em 5 minutos de segundo tempo. Então, cara, foi São Paulo, assim, para o que estava acontecendo, para os gols que estavam saindo aos 5, aos 10, o gol saiu aos 15, saiu quase aos 20 do segundo tempo. E que golaço do Bolívar, hein? Foi um baita chute do jogador do Bolívar. E, cara, o Rafael não tinha nem o que fazer ali, velho. Não tinha nem o que fazer, cara. O Courtois não ia pegar, grandes goleiros aí, Neuer não ia pegar, ninguém ia pegar aquela bola não, cara. Foi um chute muito bom, um chute bom, forte, tá ligado? E certeiro, no ângulo.
foi realmente um golaço. E aí o São Paulo precisa se recuperar, o São Paulo precisa ir pra cima, né? E aí o São Paulo vai, e numa dessas jogadas o São Paulo consegue, acho que é uma falta, o São Paulo consegue uma falta, cruza na área, o jogador do Bolívar com o braço estirado, né, parecendo um bonecão de posto, o jogador do Bolívar, a bola bate no braço dele, os jogadores do São Paulo reclamam de pênalti. O juiz, né, o VAR já avisa pro juiz, ó, teve um toque lá na área, vai ver no VAR. E aí o juiz vai ver lá no VAR. Cara, foi o VAR, assim, um dos VARs mais rápidos que eu já vi na minha vida. Né, a chamada do VAR, uma das mais rápidas. E é assim que o VAR tem que ser, resolver rápido. Né? Às vezes o VAR, né, às vezes o juiz vai lá pro VAR ver um lance óbvio e fica lá 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos para decidir o que tá óbvio, que tá passando na tela. E o juiz ontem foi objetivo. O VAR avisou ele foi pro VAR, ele viu, ele não precisou de replay, porque ele já de primeira já viu que a bola bateu no braço do jogador do Bolívar. E logo, né, já deu o pênalti pro São Paulo. O cara que, sei lá, viu, o jogo vai parar agora, vou ir lá na cozinha, vou comer alguma coisa, ou vou ir no banheiro, né, que tô apertado, tô vendo o jogo, que doente, desde do primeiro minuto. Vou ali no banheiro, já volto. O cara foi no banheiro, foi na cozinha pegar alguma coisa para comer, voltou, o Caleri já tava ali se preparando para bater, ou até já tinha batido. De tão rápido que foi o VAR, que foi essa chamada, né? Acho que ficou ali, assim, né? O juiz ficou escutando, né? O VAR ali, eu acho que uns 30 segundos. E aí o juiz em 15 segundos foi lá no VAR, olhou, não precisou de replay, não precisou de nada, já constatou que houve a falta e voltou e deu o pênalti para a equipe do São Paulo. Enfim. E o Caleri também. O Caleri foi lá, bateu o pênalti. O torcedor de São Paulo já fica um pouco já fica um pouco com medo que o Caleri tá perdendo bastante pênalti. Além de pênalti, tá perdendo bastante gol. Mas o Caleri foi lá e bateu muito bem. Foi uma batida muito boa. Batida forte, uma batida no canto superior. Muito difícil pro goleiro pegar essa batida aí. O goleiro tem que ser um ninja para pegar, cara. Que o Caleri bateu muito bem, né? Foi uma batida cruzada no canto superior, né? No lado direito do goleiro, né? Que é o lado esquerdo pro batedor. E foi uma baita cobrança. E a partir desse segundo gol, o São Paulo já ficou mais tranquilo no jogo e pôde buscar o terceiro gol. Pôde buscar aí o terceiro gol numa jogada de escanteio parecida com o gol do Arboleda lá na Bolívia, né? Contra o Bolívar, né, gênio? Lá na Bolívia, né? O gol do Arboleda foi praticamente esse. Cruzamento de escanteio, né? Jogada de escanteio no primeiro pau. O jogador sobe livre e faz o gol. E foi isso que aconteceu. Jogada de escanteio. O Sabino subiu livre. Além do Sabino, subiu o Newton livre também. Então, se não fosse o Sabino, o Newton iria pegar essa bola e iria fazer o gol. Então, né, o time do Bolívar mostrou essa, né, fraqueza na bola aérea. O São Paulo poderia ali até ter aproveitado mais, né? A bola aérea talvez seja até na jogada ensaiada de bola aérea, mas enfim. Tomou 2 gols de bola aérea em 2 jogos. Então, assim, é fraco em bola aérea. E, aliás, né, não é somente na bola aérea, né? Se comparar o time do Bolívar com o São Paulo, obviamente o São Paulo deveria a obrigação moral de ter passado nessa noite de hoje. Não, noite de hoje, ó. De ontem, tô gravando de manhã, no dia seguinte do jogo. Na noite de ontem, São Paulo tinha, né, essa obrigação de passar pela fase, né? Se o São Paulo não passasse, já tá uma crise ferrada fora de campo. Já tava começando uma crise pesada dentro de campo. O problema do São Paulo hoje maior tá fora, apesar de dentro de campo não tá legal. Fora de campo do São Paulo é pior ainda do que o que acontece dentro. Entendeu? E eu acho que com essa vitória o São Paulo pode dar uma respirada, pode dar uma acalmada, mas precisa se atentar no Campeonato Brasileiro. Precisa, né? Que o São Paulo poderia ter ganhado do Coritiba, o São Paulo poderia ter ganhado do Atlético Paranaense, o São Paulo poderia ter ganhado do Grêmio, não ganhou porque deixou a vitória escapar, porque o time não joga no segundo tempo. E ainda outros jogos antes da parada ainda, aquele jogo contra o Botafogo, que o São Paulo
faz o gol no primeiro tempo, o time não joga nada no segundo tempo, e aí toma o gol do Botafogo no finalzinho, também um golaço, né? O São Paulo tá tomando uns golaços aí esses tempos aí que não dá pra explicar, cara. Não dá pra explicar, mas enfim. Falando do time do São Paulo, gostei muito da atuação do Nilton. Um jogador seguro, um jogador que pode não ser um craque, pode não ser, né, tipo, sei lá, um Casemiro no Real Madrid, pode não ser um Kimmich do Bayern de Munique, pode não ser Toni Kroos, o Busquets, mas é um jogador ali que faz o básico, faz o simples e faz bem feito, que é o que o São Paulo precisa, de gente que faz o simples bem feito. Acabou. Entendeu? Acabou. É disso que o São Paulo precisa. E o Nilton, né, vem jogando desde... Ele estreou contra o Bolívar, jogou contra o Coritiba, jogou de novo contra o Bolívar e deve ser ali esse primeiro volante do Dorival, que o Dorival quer para fazer essa saída de bola. O Nilton, quando o São Paulo sai com a bola, tava saindo ontem, Sabino na esquerda, Domingos Duarte no meio, Nilton na direita, né, para os laterais subirem. E isso já acontecia, né, no São Paulo de 2023. Mas no caso, o São Paulo utilizava o Rafinha como esse terceiro homem para sair a bola. Às vezes, né, algumas vezes o Pablo Maia ou o Alisson desciam para fazer esse terceiro homem, mas geralmente, na maioria das vezes, quem fazia esse papel que o Nilton está fazendo agora é o Rafinha lá em 2023. Né, e acredito que hoje, para o elenco que o São Paulo tem, para as características que o São Paulo tem, é melhor descer o volante do que o lateral ficar ali fazendo, né, essa linha de 3 na zaga. E o Nilton até agora tem se mostrado seguro, tá indo, não é craque, mas tá demonstrando que pode jogar um bom futebol, tá demonstrando que tem consistência, né, não foi mal nenhum dos jogos, assim, não foi o craque, o nosso melhor jogador, mas também não foi mal. Mas agora quem foi um dos melhores jogadores ontem e desde que chegou foi o Domingos Duarte. Cara, que zagueiro. Que zagueiro. E ele não veio à toa, cara. Se você for pegar o Getafe nessa última temporada de La Liga, o Getafe, melhor defesa, uma das melhores defesas da La Liga é o Getafe. Tinha um dos piores ataques, mas uma das melhores defesas era do Getafe. O Domingos Duarte não veio à toa aqui pro Brasil, cara. Esse cara, ele poderia ter ido, sei lá, mano, pra um time melhor. Poderia ter ido pra um Villarreal lá na Espanha. Poderia ter ido pra um time pequeno na Premier League. Poderia ter ido pra um time mediano da Itália, da Alemanha. Poderia ter ido pra um time bom da Turquia. Lá na Turquia é um bom futebol. Poderia ter ido para a Arábia Saudita ganhar dinheiro. Pro Qatar ganhar dinheiro. Mas esse cara, ele é louco. Ele escolheu estar aqui no São Paulo, cara. E o torcedor de São Paulo tem que valorizar isso. Tem que valorizar que o Domingos Duarte poderia ter ficado na Espanha. Né? O Getafe vai disputar a competição europeia. Poderia ter ido para um time espanhol, Villarreal, Real Sociedad. Né? Um time melhor, um time mais forte. Para disputar a Liga Europa, para disputar a Champions League. Poderia, né, ter ido para um time bom da Itália, né, um Lazio, né, Roma, Napoli, não que o Napoli tá brigando por campeonato, Atalanta, né, poderia ter ido para o Stuttgart, poderia ter ido, né, para um time pequeno na Premier League, poderia ter ido para o Ipswich, que vai jogar a Premier League, poderia ter ido para o Hull City, poderia ter ido para Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, poderia ter ido para a Arábia Saudita, mas esse cara escolheu estar no São Paulo, cara. Escolheu receber muito menos para jogar no São Paulo. Né? O cara poderia ter pegado um salário muito bom na Turquia, na Arábia Saudita, e decidiu vir para o São Paulo. Então, o torcedor tem que valorizar isso. É um jogador muito bom, um jogador muito consciente. Inclusive, ontem teve um lance muito engraçado, que ele empurra o atacante do Bolívar pro cara tá em impedimento. E deu certo, que o cara ficou impedido. Entendeu? Então, cara, é um jogador que também, além de tudo, é inteligente. Né? Não é um jogador que... Né, não é um jogador que não é inteligente. É um jogador que, além de tudo, de ser bom zagueiro, bom na bola aérea, bom cortando, apesar de tudo, ainda é inteligente. E o São Paulo, né, fez muito bem em contratar o Domingos Duarte. Estava precisando de um zagueiro.
Agora vamos ver quem vai ser o titular, se vai ser Sabino, se vai ser Arboleda, se vai ser Osório do lado dele. Eu, né, acredito que o Dorival tem que testar mais o Osório, que é um baita zagueiro, um menino muito bom, né? Poderia ser muito pode testar essa zaga no próximo jogo, né? Osório e Domingos Duarte. Acredito que eles vão fazer uma boa dupla de zaga, né? Ali pelo time do São Paulo. O Osório, né, às vezes escapando mais, indo um pouco mais para o ataque, ajudando ali na construção ofensiva. Domingos Duarte fica mais atrás, ali do lado do Newton, né, para os laterais subirem. E, cara, quem não jogou bem, o Aurélio Buta, não fez uma partida, não foi totalmente ruim, mas também não fez uma partida brilhante. Não fez nada demais. O Lucas Ramon, apesar de ter baixado um pouco, tá fazendo mais do que ele, merece mais a titularidade. E o Danielzinho teve uma partida meio a meio. O primeiro tempo dele foi bom, o segundo tempo dele foi ruim. Teve muito erro de passe no segundo tempo, né? O Danielzinho acho que deu uma dormida, uma cochilada ali no segundo tempo. Não foi bom o segundo tempo do Danielzinho, mas o primeiro tempo, com a assistência dele pro Luciano, foi bom. Jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo, né? Aí dá aquela compensada, né? Daquele equilíbrio. O cara não pode jogar bem os dois tempos. Tem que jogar um tempo bom e um tempo ruim. Aí dá o equilíbrio. Tá ligado? Mas enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou do time do São Paulo ontem? O que o Dorival precisa fazer para melhorar esse time? O que o Dorival precisa, né, fazer, né, para esse São Paulo voltar a pelo menos ser 50% daquele São Paulo de 2023 que o Dorival treinou no ano passado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, botão vermelho, ativa o sininho para você não perder mais nenhuma notificação. Então, valeu, falou, fui!